Bom, estamos iniciando a aula de cartologia del día 14 de marzo de 2016 y hoy vamos a tocar un tema que es muy interesante para todos nosotros. Dentro del desenvolvimiento de los poderes internos, existe una serie de portas a serem abertas que pueden resolver infinidad de problemas, tratar conflictos, ayudarnos a encontrar nuestro camino, es decir, la sensación de que estamos yendo en dirección a un destino, que estamos cumpliendo una misión en nuestra existencia, y todo eso está asociado a una serie de fenómenos que los antiguos egipcios tenían como parte básica de su filosofía. Quando vemos a cultura egípcia, vemos um respeito e certo endiosamento da morte. É decir, os templos, os túmulos, a preservação do cadáver através da mumificação, nos mostram a intensa crença e seus valores em relação à ideia da morte. É decir, para eles, o passado e a morte era o que dá origem à nossa existência. É decir, nós estamos aqui, nesta casa, através de uma tecnologia, todo criado através do tempo e por pessoas que hoje não estão mais aqui. Então, nós temos que entender que a adoração à morte, a adoração ao passado, à história, o processo evolutivo da sociedade, é o que eles admiravam. É decir, vamos preservar nossos antepassados e suas histórias. Então, vemos hoje ainda nos túmulos a história dessas pessoas que estão enterradas ali, suas enfermidades, seus amores, suas grandes dúvidas, suas experiências, aquele legado que queriam passar a seu futuro, suas famílias. Como um carimbo, uma lembrança de que nós estamos aqui porque somos a consequência de algo, não porque somos algo, senão a consequência de um algo muito maior que vem transitando no tempo. Dentro do mundo hebraico, vemos que o nome de uma pessoa, vamos supor, em meu caso seria Jorge, meu nome, meu pai se chamava Jorge, então eu sou Jorge ben Jorge, Jorge ben filho de Jorge. É decir, se fala sempre do antepassado, se cita o pai. Claro que estamos falando de religiões patriarcais em qual a figura paterna era a figura mais importante nesse processo de genealogia, digamos assim. A mãe não contava tanto, mas a ideia de que existe uma continuidade, lo vemos nos bastões dos patriarcas, todo o símbolo dos antepassados, que se passava ao filho, se anotava o nome dele, e aí o filho depois anotava o nome dele, o nome do filho que nascia dele, que iam a continuar dentro da herança de sua história. A árvore genealógica, digamos assim, o estudo dos antepassados, que gera? Nos gera uma essência do que eu sou hoje. Uma coisa interessante de fazer é vocês observar as fotos que vocês têm guardadas de seus antepassados, de sua história, a árvore genealógica, ver a história dessas pessoas. Avós, tataravós, como chegaram aonde estão, onde estavam, digamos, em São Paulo, Porto Alegre, qual é sua origem, e ver suas histórias de vida, seus amores, seus estudos. É interessante que se vocês começam a pesquisar isso, vão ver que grande parte dos pensamentos que vocês têm estão unidos a esse processo histórico. Tem muitas histórias de minha família e de meus antepassados. Inclusive, eu
coleitei faz uns 15 anos atrás histórias de meus tataravós. Teve alguns parientes meus que viajaram à região onde vivem os Aguer, que seriam os Aguirre Zavala, que é um nome que me precede, não? Eu sou Aguirre Zavala. Aguer e Aguirre vem de aguerrido, lutador, guerreiro. Zavala já é algo que dá uma amenizada ao Aguirre, porque é casa doce, é decir, de lar doce, de lar agradável. E tem um segundo nome que seria Mansi, que é italiano. Então tem uma parte que tem a ver com os vascos e na região das montanhas em Espanha, perto da fronteira com a França. Então, lembro de um parente meu que foi a procurar onde estavam os Aguirre Zavala, é decir, a origem de minha família, e na pequena cidade ele viu que todo mundo dizia, olha, os Aguirre Zavala estão lá em cima na montanha, tá? Nos templos. Eles vieram de lá. Então, é interessante, ele não subiu porque tinha que subir um burrico e tinha que subir quilômetros no lombo do burrico para ir a ver seus antepassados. Então, pero por lo menos deixou claro parte de uma história. Eu sempre tive uma fantasia de estudar em um templo em cima da montanha. E quando encontrei este terreno aqui, que é um pequeno morro, e comecei a construir a casa, eu tinha a sensação de que estava construindo meu ninho da águia, é decir, claro, uma dimensão muito menor, tá? Mas de qualquer forma, a herança nos chama, através dos estudos, das práticas, de nossas ideias. Essa herança psicológica de ideias é notável. Se vocês pesquisam sua família, vocês vão ver claramente que vocês são uma consequência de uma história. E tanto no Egito como em todo o Oriente, o que nós vamos ver é uma adoração e um respeito, digamos assim, uma ritualística em cima dos antepassados de cada família. Porque, sem dúvida, eu tenho uma relação biológica, genética, psicológica e espiritual, moral, com aqueles que me trouxeram à vida, aqueles que me precederam, aqueles que morreram para que eu existisse. Viveram e morreram e eu estou aqui. Então, todo esse processo de religiosidade unido à família, aos antepassados, foi cortado, arrasado por ideologias religiosas que nos unem a personagens que não têm nada a ver conosco. É decir, vamos supor que temos um personagem que seria um filho de Deus. Tudo bem. Mas não tem uma relação direta comigo. É dizer, eu tenho uma culpa direta com ele, porque parece que tenho uma obrigação com esse filho de Deus. Mas essas religiões que entraram, digamos assim, entraram tapando a religiosidade familiar e a história familiar. Então, hoje, os cemitérios, os mortos, estão fora do núcleo da família. Suas histórias desaparecem. É decir, toda a história genética, evolutiva, cultural, moral, intelectual de nossos antepassados ficou cortada por ideias religiosas de personagens, de figuras filosóficas, místicas, que não têm nada a ver conosco, com nossa história e com nossa própria existência. Então, tirando elementos da cultura egípcia e conhecimentos da mística, da cábala, de conhecimentos místicos, nós podemos restabelecer um contato com esse passado significante, intenso e forte de nossa existência. Então eu diria assim,
que prestar atención a ese fenómeno espiritual y entender que esos corpos que fallecieron ainda perviven en nós, tanto biológica como genéticamente, también perviven en nós en una forma energética, porque no somos a consecuencia de aquela evolución biológica energética do ser. Então, através de nós circulam essas energias, forças, espíritos. Faz muitos anos atrás, eu tinha estudado a forma de como trabalhar com forças espirituais de muitas maneiras, não? Algumas delas tinham muito a ver com chamar forças espirituais dentro do mundo da Cábala, dentro do mundo da mística egípcia, para aprender com essas forças, estudar, ter respostas sobre problemas de saúde, místicos, etc. Mas uma vez tive uma experiência que en parte sobre esa experiencia es lo que quiero enseñar a vocês hoje, porque a través de algunas experiencias, vocês van a parar de ter dúvidas sobre una serie de cosas que son normales en el mundo místico y que son totalmente alheias al mundo científico y religioso que existe hoy, porque la religión ya vio cortando a religión familiar, a idea del espíritu, a idea de encarnación o reencarnación, del cada energía, es decir, mataron todo, crearon una nueva doctrina y llevaron toda una población a través de generaciones a una nueva forma de pensar en el cual los muertos é melhor não mexer com eles. Ninguém está falando de mexer com o morto. Estamos falando de mexer com uma energia vital que ainda persiste, que está em nós, a nosso redor, e que nós podemos ter contato com essa força e com essa força resolver a infinidade de problemas que temos a diário. Porque é uma fonte de conhecimento que está ali. Es decir, como un antiguo computador que tenía un DOS de fondo que no se veía. Es decir, hoy tenemos otros sistemas operacionales en el computador, pero digamos que existe un DOS en nos, un sistema antiguo que se va a repetir a través de un proceso genético, energético, biológico, y no va a parar porque haya una interferencia de una religión no medio. Es decir, a minha herança genética não vai ser modificada por um processo intelectual ou emocional. Ela vai continuar. Então, faz muitos anos atrás, atendi uma pessoa que era de uma família muito conhecida, dona de uma mega empresa, que ia muito bem no Brasil e no mundo. Era um rapaz que devia ter uns 22 ou 23 anos, não me lembro bem a idade agora, sei que era muito jovem. Atendi durante um tempo em Porto Alegre. Ele quis se afastar um pouco da família, de toda a influência da empresa, da família, e começou a fazer atividades diferentes, trabalhando com a Bolsa de Valores. Tá? Então, naquela época, ele namorava uma mulher também, estava numa área de trabalho muito semelhante. Os dois se davam bem, mas ele, nesse processo de atividade, foi a trabalhar em São Paulo e ela ficou aqui. Claro que ela também estava esperando a oportunidade para também ir com um emprego a São Paulo. E ele entrou em uma empresa que trabalhava com isso lá, se estava dando muito bem, ganhando bastante, às vezes vinha a Porto Alegre para ver a família, isso, se consultava. Mas, em um dia, ele, acho que comprou um carro novo, não me lembro bem se era um Alfa Romeo, carrão assim, esportivo, e saiu em São Paulo na estrada e teve um acidente, o carro virou, prendeu fogo e ele morreu queimado dentro do carro. Que foi uma tragédia para a família, a namorada, etc.
que eu também comecei a atender nessa época, crises de depressão, etc. Ela não parava de pensar em ele, não conseguia parar de pensar em ele. Se ele aparecia de noite, ela tinha visões noturnas dele, chamando por ele. Era uma coisa misturada com percepções, intuições, presenças. E ela adorava ele. Então, eu estava observando esse processo e veia que realmente existia uma espécie de influência espiritual sobre ela, sobre essa tragédia, digamos assim. Mas o interessante de tudo é que passaram uns meses e ela foi chamada para trabalhar em São Paulo. A mesma empresa que tinha contratado ele colocou ela en el mismo lugar donde él trabajaba, en la misma mesa, en el mismo escritorio. Y ella continuó envolvida en esa historia y no paraba de pensar en él y todo fechaba de una manera que parecía que él la estaba llamando para ella acompañar él en ese proceso. Entonces, cada vez que ella venía a Porto Alegre a ver a família, vinha, se sentava no escritório, chorava, se sentia angustiada, sonhava com ele todas as noites. Era uma coisa muito trágica, muito densa, pesada, densa. Ela chorava no escritório, falando dele, que não conseguia esquecer, não conseguia olhar nenhuma outra pessoa. Bom, então um dia eu decidi, bom, acho que está na hora de utilizar algo de esos conocimientos místicos que me fueron dados a través del estudio de la tradición por meus mestres. Y digo, vou fazer algo, pero eu quero fazer algo dentro de uma das técnicas específicas que me foram ensinadas. Es decir, temos como encontrar pessoas que são médiums y que elas não se dan conta ou não sabem, porque nunca experimentaron ese fenómeno, y a través de esos medios establecer un contacto con la persona que nos queremos llamar y a la vez a persona que precisa ter un contacto con ese ser, y vocês ficam no meio. Então, sentándose, eu sentado aqui, colocando uma pessoa ao meu lado direito, digamos assim, que seria o lado do meio, e colocamos do lado esquerdo a pessoa que precisa receber esse contato. E nós ficamos no meio fazendo uma espécie de conexão telefônica entre o médium e aquele ser que se foi no tempo, mas que existe de uma forma energética, e este ser que está sendo influenciado ou que está tendo um vínculo com sua história e não sabe como seguir adiante em sua existência. Então digo, tá, eu quero ver, quero participar desse processo, não quero entrar em um estado mediúnico, perder minha consciência, chamar um espírito, falar, não, eu queria observar, aprender, estudar, vivenciar o fenômeno, estando fora e dentro, nos dois lados, no meio, estabelecendo a conexão. Isso é o que vocês podem fazer. Essa experiência eu fiz umas 5 vezes em minha vida, quando encontrei situações dessa natureza. Existem outras meditações, mas tudo tem a ver com o momento que se apresenta, e aí que vocês têm a combinação certa para resolver essas situações. Então, é bem interessante porque dentro dos clientes que eu atendia naquela época, tinha várias pessoas com uma capacidade mediúnica que elas não conheciam. E aí eu fui fazendo experiências. Me lembro que sentei a uma moça que ela veio consultar muito seguido. Digo, olha, senta aí, fecha os olhos, observa a luz dessa vela, relaxa. Aí eu fiquei induzindo e chamando um espírito que para mim é um espírito conhecido, uma sacerdotisa do Antigo Egito. Não era uma sacerdotisa comum, era, digamos, uma
uma espécie de madre superior, uma suma sacerdotisa. Aí, o interessante é que em segundos eu comecei a meditar para fazer a conexão e a pessoa, em um instante, eu acho que 10 segundos, paf, entrou, cruzou os braços e eu não sabia nada do que estava acontecendo. Então, eu senta aí, vou fazer uma meditação para ti, não disse mais nada. Cruzou os braços, se levantou. Eu fiquei observando, ¿no? Meio que um calofrio me percorria o corpo, se aproximou do estante onde eu tenho meus livros, pegou um desses 3 livros que vocês veem aí, colocou em cima da mesa, abrindo-lo, e aí estava a figura dessa sacerdotisa. Eu fiquei impressionadíssimo porque nunca tinha tido uma comunicação tão direta, é decir, o médium se levantando sin falar, de repente saber aonde estava o livro que essa imagem aparecia. Então não tem palavras para isso, não tem o arrepio, o escalofrio, a adrenalina, era todo incrível. Então, claro, aí eu tentei ter uma comunicação maior, ela se sentou novamente, eu cortei, quando a pessoa voltou à consciência, não tinha, não se lembrava de nada. Bom, digo, bom, esta pessoa é interessante, vou ter em conta para fazer aquela experiência de mediunidade. Aí passou uma semana, a outra moça não vinha de São Paulo, e testei outra pessoa, um jovem que era autista, porque não falava, se sentava e ficava. Sim, uma coisa interessante. Bom, de repente ele tem uma qualidade mediúnica. Também fiz uma experiência e foi fantástico. Digo, bom, então vou ter que fazer uma escolha entre este médium e aquela outra médium, que eu fiquei impressionado. Claro que já não era a sua ideia de fazer a conexão, sino de ver outras coisas com essa médium. Encontrei muita gente no correr de minha vida com capacidades mediúnicas incríveis que nem elas sabiam que tinham. Muita gente em Brasília. Em Brasília, atendi pessoas jovens com qualidades psíquicas notáveis, não exploradas. O que eu acho que a juventude hoje está muito mais aberta, sem preconceito, sem limites. Então, a percepção do jovem de hoje é muito mais clara. Nossa época, falar de evidência, mediunidade, existia uma série de preconceitos do misticismo que hoje não existe. Então, a procura de fenômeno místico fica muito mais limpo, mais claro. Ali, decidi usar o autista, que ficava, que eu estava, vou chamar um dia, vou falar com a família, ver se que vem, que eu vou fazer uma experiência com ela, talvez sirva para ele também. Então tá, veio tudo, veio a mãe e um irmão. Ficaram fora, eu fiz passar ele, veio a moça, que já tinha combinado comigo, eu me sentei no meio, e pedi para botar as mãos sobre os joelhos deles, eles botaram suas mãos no joelho, e eu tocando a mão direita, me concentrando em uma palavra que está escrita aqui. ¿Ves? O médium senta do lado direito de vocês, do lado direito de vocês, aqui. Bota as mãos sobre os joelhos e você bota as mãos em cima e mentaliza a palavra Ataharit. Ataharit. E a pessoa que vai receber a mensagem é Neshama. Neshama. Então, você senta nas pessoas, prendem uma vela, fazem relaxar e começam vocês a se concentrar nessas palavras. Vocês a se concentrar nas palavras. E acho que passou 15, 20 segundos e o rapaz começou a falar, coisa que ele não fazia. Tinha uma enorme dificuldade de se comunicar. E começou a falar, e o fogo, e não consigo sair, e o fogo, claro, o fogo, o carro, o acidente, ele morreu em chamas. Aí começou a falar o nome dela, que ele também não sabia. Bom, foi um choque. Eu peguei a menina e peguei ele, e estavam os dois aí, até que
Foi um llanto, ela começou a chorar e ele também, e de repente se levantaram. O que vai acontecer? Aí se abraçaram e choraram juntos. Pero un tiempo, pero era un llanto y una dor que hasta la familia dele veio, abriu a porta do que estava acontecendo e eu fiquei extremamente emocionado. Era uma coisa impressionante ver isso, ver o fenômeno de duas pessoas se abraçando e corriam as lágrimas. Aí ela não conseguia falar, porque ela não conseguia articular palavras, mas era ele. Depois eu cortei esse contacto, durou acho que uns 10 minutos, 12 minutos, pero era uma intensidade muito grande, parecia muito tempo. Se corta com a palavra Sihon, vocês desligam, é como um telefone que vocês ligam com o mais allá, com o infinito, com o universo, com uma identidade que habita no universo, com alguém que grita desesperadamente para se despedir da pessoa que ele mais amava e que nesse momento em sua vida mais pensava. Ao ponto que ele levou essa moça até São Paulo a trabalhar no mesmo lugar onde ele trabalhava, na mesma cadeira, no mesmo escritório. Esse contacto foi algo milagroso, de uma ciência, de um misticismo que ainda existe e que todos nós deveríamos reconhecer. Esse contacto liberou essa moça, porque depois de poucos dias ela voltou para Porto Alegre, recomeçou sua vida com sua família, foi a procurar outras atividades. 6 meses depois estava namorando outra pessoa e nunca mais teve conflito. Mas aquele jovem, médium, que recebeu esta pessoa, não parou de falar. Depois disso, falava e queria fazer coisas, fazer isso, fazer aquilo. Parecia que algo tinha destampado. Alguma coisa estava tampando uma conexão dele com seu próprio universo. E isso permitiu que ele saísse, se expressasse, começasse a trabalhar com a arte, a querer viver sobre seu próprio trabalho, não depender da família. Bom, infinidade de coisas aconteceram com ele. Então, acho que em certas circunstâncias, este mensagem do passado, esta conexão entre a vida e a morte, pode ajudar a evoluir. Acho que os egípcios tinham essa relação constante entre seu passado, sua história, manter a mesma linguagem, manter a mesma escrita, não desligar através do tempo daquela primeira pedra da pirâmide e da última pedra da pirâmide, todas iguais. Que nada se transforme, que nada se modifique para poder manter a conexão, a linguagem no tempo. Acho que nós cortamos nossa história de milhares de formas diferentes. Nós desintegramos nosso passado e ao fazer isso não temos futuro. Não aprendemos. Não tendo história, não temos futuro. E aí se repetem os erros que vemos no correr de toda a história. Vivimos um tempo limitado, reviviendo os grandes conflitos que já vivió o próprio processo evolutivo da civilização e repetindo os mesmos erros. Acho que a religião ajudou em um processo histórico, mas também castrou o processo de evolução da família e do indivíduo em sua conexão com sua própria história. Se criou uma história grupal quando em realidade se deixou de lado o indivíduo. Se crean gobiernos en el cual el individuo casi que no existe. El poder está centrado en un régimen dominante patriarcal. Y el ciudadano se transforma en alguien que tiene que ser comandado. Quieras o no, a religión también comandó a conciencia y los valores de una sociedad y los gobiernos comandan o que el ciudadano tiene que estudiar, lo que tiene que aprender, lo que está cierto, lo que está errado, lo que es ciencia, lo que no es ciencia, lo que es creencia. Y cuando quiere acordar el individuo se pierde. Este joven
que murió de una forma atroz, estableció contacto con aquello que amaba, tal vez en una forma patológica, mas de cualquier manera, eh, essa mensagem que vem através do tempo, essa conexão entre nós e o passado, é importante para não perder o hilo do que é mais valioso na existência. No momento que ele estava morrendo, não importava o carro, o que ele estava ganhando em São Paulo, que era uma fortuna por suas comissões. O que mais importou é o que ele amava. O mais importante de sua existência no momento da morte é aquilo que você ama. E não tem como se desligar disso. E ele sentiu que faltou algo, mas ele ficou unido a seu amor. Não acho que eu tenha cortado essa ligação, simplesmente permitimos que ele seguisse seu caminho, que esse abraço e essas lágrimas fossem a grande despedida de uma alma que sofria, de um coração que sofria. Espero que vocês tenham a oportunidade alguma vez na sua vida de curar corações, de ajudar pessoas, de não ficar presos a um conceito de ciência, de psicologia, de química cerebral. Existe muito mais aí. Existe um infinito de conhecimento que não permitam que ninguém se corte e lhes corte essa opção de vocês encontrar e procurar a verdade. Então, por hoje, muito obrigado. Nos vemos na próxima aula.